Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Aquele abraço online para cada um de vocês que estão participando, estão aí junto conosco nesse programa Em Comunhão da TV Aparecida. Um programa que é sempre de partilha, partilha de fé, partilha de muita esperança, partilha de fraternidade e quer ser sempre um diálogo que leve para você aquilo que nós acreditamos seja o que Jesus mais pede de nós, que todos sejamos um, como o Pai é um com Ele. E é bom demais estar com vocês, é bom demais poder partilhar esse momento e o mais gostoso é que a gente partilha exatamente junto com outras pessoas. Hoje eu tenho uma alegria muito grande, estou acolhendo aqui Dom Zanoni Demetino, arcebispo de Feira de Santana, ao mesmo tempo é o arcebispo que é referência da CNBB para a Comissão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso. Seja bem-vindo, querido Dom Zanoni. Muito obrigado, alegria. É um prazer estar aqui nesse programa que chega em cada casa, em todo o país, no mundo inteiro. Alegria e paz. Isso, seja bem-vindo, que o senhor possa sentir-se bem à vontade. Talvez o senhor quer falar mais alguma coisinha sobre a sua própria vida, de onde que o senhor é, a sua arquidiocese. Então, arcebispo de Feira de Santana, norte da Bahia, aqui esse segundo entroncamento rodoviário do Brasil, que certo. 101, 116. Sou bispo referencial da pastoral afro-brasileira e membro dessa comissão episcopal da CNBB para o diálogo ecumênico e interreligioso. Natural de Vitória da Conquista, na Bahia. E fui bispo 7 anos no norte do Espírito Santo, na diocese de São Mateus. Não diga. E desde quando que o senhor está como arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni? Fui nomeado arcebispo coadjutor e logo sucedi a Dom Itamar. Em 2015 eu assumi aqui a arquidiocese de Feira como arcebispo titular. Que bom, viu? Alegria então de poder partilhar com o senhor, com todos os seus arquidiocesanos, com todos os seus sacerdotes que formam parte da sua arquidiocese, né? E que a gente possa nesse papo então cada vez mais ajudar a nossa igreja a ser uma igreja de diálogo. Também tenho a alegria de acolher a pastora Mara Parloff. Acertei o seu nome, Mara? Acertou meu nome. Isso. Um nome de origem germânica. Sim. Mas eu sou perfeitamente mestiça. Sim. Filha de um pai de origem alemã e uma mãe de origem portuguesa e espanhola. Que bem. Então, o sobrenome é esse aí. Exato. Olá. Pois é, a senhora é segunda secretária do CONIC, né? Membro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Bem-vinda, que gostoso poder conversar com a senhora, que a gente possa bater um papo. Obrigada. Gostaria de esclarecer um pouquinho mais o seu ministério, o seu trabalho, como que é realizado? Pois não, aos queridos telespectadores e telespectadoras, é um privilégio muito grande estar nessa roda de conversa. Primeiramente, antes de tudo, quero pedir ao amoroso Espírito Santo de Deus que nos conduza na boa palavra. Sim. Nesse momento. E então eu sou nascida no Rio Grande do Sul, batizada de confissão luterana. Então eu professo e caminho sacerdotalmente dentro da ideia do sacerdócio geral de todas as pessoas crentes neste ministério de Jesus Cristo desde o batismo, quando eu ainda era pequenininha, né, uma bebê. Mas, contudo, me dediquei aos estudos da teologia e solicitei ordenação em minha igreja, recebendo a ordenação em 2007. Sei. Então, são 15 anos, 14, 15 anos de ordenação ao ministério pastoral na Igreja de Confissão Luterana no Brasil. A minha atuação é mais ou menos como Lutero costuma dizer, né, aquela atuação dos dois reinos,
por vezes atuando em comunidades de minha igreja. Sim. E outras vezes também tive a oportunidade de estar na esfera pública, de governança, especialmente na área da educação. Isso no sul do Brasil, e com muita alegria eu venho a servir a Igreja de Cristo no estado de Minas Gerais agora, algo em torno de meio ano que eu estou aqui em Minas, na cidade de Belo Horizonte. Tentando consumir bastante pão de queijo para se tornar um pouquinho mineira, né? Olha, a minha filha tem um excelente paladar e ela disse: mãe, eu esperava mais do pão de queijo mineiro. Diz ela que o pão de queijo lá do Rio Grande do Sul é melhor, enfim, meu né? Deus do céu. Mas eu acho que é a interculturalidade plena que vivemos nesse lindo país. Exatamente, né? Mas isso é Então, bom demais. Que a gente não possa... há mais aquilo que seja propriedade. Não. Mas eu acho que o importante é que a gente vai comungando, onde quer que estejamos, né? A gente entra em comunhão. É esse o nosso programa, é exatamente aquilo de que queremos conversar agora. E para abrir o nosso programa, nada melhor do que a Palavra de Deus, e aquela Palavra de Deus que nos vem de Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto, graças ao sangue de Cristo. Pois Ele é nossa paz. Dos dois povos Ele fez um só povo, derrubando por meio de sua carne o muro de ódio que havia entre eles, abolindo a lei com seus preceitos e decretos, para criar em si mesmo, dos dois, um só homem novo, fazendo as pazes e para reconciliá-los com Deus num só corpo por meio da cruz, destruindo em si mesmo a inimizade. Aí está a palavra de Deus que nos vem da carta aos Efésios. Eu gostaria de ver a reação, primeiramente, de Dom Zanoni a esse texto de Efésios. O que é que inspira o senhor, Dom Zanoni, essa proposta e que nos vem também para a campanha da fraternidade que vamos continuar ao longo de todo esse ano? Pois é. O apóstolo Paulo, São Paulo, ele que fez essa experiência iluminadora. Ele que teve a oportunidade de mudar radicalmente a sua vida no encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aí começa a perceber o mundo de outra forma. Começa a ter presente que a salvação proposta por Jesus, tão querida pelo povo de Israel, que ele viveu intensamente, estudou, se realiza não somente naquela nação, mas para todos os povos. Aquilo que a Sagrada Escritura dizia, né? Todas as nações verão a salvação de Deus. E ali, concretamente, ele fala de um muro que é quebrado, a divisão entre judeus e pagãos, aquela separação que se dava no Templo de Jerusalém. Eu creio que hoje, mais do que nunca, que beleza poder desse tempo de Quaresma, ter presente, refletir e assumir como nossas essa experiência profunda que Paulo fez e que todos nós somos chamados a fazer. Do que era dividido em Jesus foi reconciliado, tornou unidade. Isso, muito obrigado. Pastora Mara, como que a senhora reage diante desse texto da Palavra de Deus em Efésios? Bem, nós percebemos nesse texto que há um embate, né? Muito interessante a situação intercultural, a situação do embate de tradições e de culturas, né? Então, antes de tudo, dizer que qualquer diálogo religioso ou interreligioso, ou numa dimensão mais recortada, qualquer diálogo ecumênico, ele jamais poderá prescindir da cultura que envolve, né, o escrito sagrado.
Então, nesse texto particularmente, em Efésios, e aí muito bem dito por nosso bispo, uma palavra de luz do apóstolo Paulo, ele parte do reconhecimento de que existe um embate cultural e um embate que gera conflito. E é o conflito entre algo que se dá nos corpos, né? Isso me chama muita atenção. E o meu recorte em relação a todos os estudos que fizemos e que teremos que continuar fazendo, e especialmente toda a luz que provém da campanha da fraternidade vivida neste ano, o meu recorte tem sido sempre esse do corpo santo de Deus em Jesus Cristo, do corpo de Deus que vem em Jesus Cristo e que aqui se coloca, né, a partir da realidade da cruz como aquele que relativiza o embate sociocultural que se dava no corpo, né? Então havia uma discussão de quem era mais salvo ou menos salvo, se alguém que havia sido circuncidado ou alguém que não havia sido circuncidado. Então, este conflito que aparece a partir do corpo humano, né, que é uma característica legalista combatida pelo apóstolo Paulo, né, muito combatida a partir da cruz de Cristo. Então, todo o legalismo se desfaz. Para mim, a discussão é muito corporal, né? Sim. E nesse tempo de pandemia, esse recorte é imprescindível. É muito corporal. Parte-se, então, de um conflito a partir de algo no corpo, que era legal naquele tempo, e este legalismo é absolutamente desconstituído a partir da morte de cruz de Jesus Cristo, onde todo o ódio é rompido e toda a divisão é superada. Exatamente. Eu acho que o pastor, tanto como também Dom Zanoni, né, a nossa tentação é sempre a tentação de criar muros, né? Nós temos uma tendência inata em criar muros, em criar, digamos assim, divisões, e divisões que nos ajudam sempre a competir, porque o ser humano, ele tem, como os apóstolos tiveram, a tendência a competir. E quanto mais, digamos assim, partidos, quanto mais divisões houver entre nós, mais nós teremos o sabor de competir, né? Como diziam aqueles apóstolos de Jesus, Tiago e João, né? Nós queremos ocupar os primeiros lugares. E a impressão que eu tenho é que Jesus, e principalmente agora no mistério pascal de Jesus, se existe uma coisa que ele tentou abolir, foi exatamente os muros. Eu sou desta religião, eu sou daquela, eu sou desta tendência, eu sou daquela, e eu tenho mais razão, eu estou mais salvo, né? E você está menos salvo, ou está até condenado. Como que esse tempo pascal pode nos desafiar exatamente no sentido de fraternidade e diálogo, compromisso de amor? Até onde o tempo pascal cria maiores diferenças entre nós, ou ela pode criar convergência e nos levar a uma campanha de fraternidade que seja uma caminhada de irmãos e irmãs? Dom Zanoni, o senhor que está bem dentro aí do ecumenismo, como que o senhor reage a esse desafio? Eu chamo assim desafio pascal, não é campanha da fraternidade, mas é um desafio pascal imenso, principalmente quando, diz o Papa Francisco, estamos todos sentindo que estamos dentro do mesmo barco. A Tutti Fratelli vem lembrar para nós, olha gente, o barco é o mesmo, a humanidade está aí, a deriva dentro de um mesmo barco. Como o senhor vê tudo isso, Dom Zanoni? Pois é, eu creio que esse momento, que nós enfrentamos, nessa crise tão forte, não só na questão da saúde, somente uma crise sanitária, uma crise econômica, política, uma crise de credibilidade, onde nesse momento mais quase 2.000 pessoas morrendo por causa da Covid, e tem morrido nesses tempos, e nós estamos enfrentando esse tempo muito difícil. Sem dúvida, nós não estamos sozinhos. As mesmas dificuldades, os desafios que nós enfrentamos como católicos,
os também de tradição luterana, budista, muçulmano, e todos somos irmãos, estamos nessa realidade, ou nós nos unimos, aquilo que São João Paulo II dizia, ou a paz é de todos, ou não será de ninguém. Por isso, esse sonho que nós acreditamos, o reinado de Deus, um novo céu, uma nova terra, anunciado pelos profetas, e que todo povo, cada civilização tem um desejo, uma compreensão de uma realidade sem dor, sem sofrimento, ou a terra sem males, os índios guaranis, se realiza nessa comunhão, nesse diálogo, nessa fraternidade. Quantos sinais de partilha e solidariedade nós temos percebido nesse tempo difícil. Não se pergunta se é protestante, se é espírita, se é católico. Somos chamados a cuidar, a zelar, a nos preocupar com as pessoas. Eu creio que esta vitória sobre a morte, né, que nós celebramos em Jesus, é para todos, não só para os cristãos, né? Esta palavra de Deus, né? No início dessa quaresma, diante de ti ponho a vida e ponho a morte. O que é que nós vamos escolher? Escolhemos, pois, a vida. Exatamente, eu acho que esse é o aspecto importante, o aspecto pascal. Pastora, aqui vem uma curiosidade, Mara. Como que vocês celebram a Páscoa e o que a Páscoa traz, assim, digamos, de impulso para a vida da sua comunidade? Pois não. Bom, nós celebramos a Páscoa de uma maneira similar à Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Nós podemos dizer hoje que talvez existam algumas distinções dogmáticas, mas na ritualística há uma similaridade tremenda, porque tanto a Igreja Católica, né, esta igreja irmã de caminhada no CONIC, de caminhada no movimento ecumênico, onde cada vez mais os laços são estreitados, e são tremendamente estreitados, visivelmente, sensivelmente estreitados. A nossa ritualística é semelhante. Talvez estejamos falando para um público maiormente católico, então poderia dizer que há um grande ajuste de caminhada nesse sentido, né? Em termos de ritos. Nós vivemos durante a Páscoa, a Quaresma, como um tempo de contrição, de revisão profunda da vida, eu ousaria dizer até mesmo de convite à conversão, né? No sentido de mudança de vida. A Quaresma é esse tempo, e nós acabamos de viver o tempo da revisão muito profunda, do aquietamento e da entrega a uma contrição, né? Muito profunda, que possa levar a conversões necessárias. Sim. Nós temos o Lava-Pés, nós temos a Sexta-feira Santa e o Domingo da Ressurreição. Temos feito uma volta, né, ao evento celebrativo importante da Sexta-feira da Paixão, cuja, né, a tendência humana, Padre Ulisses, é de pularmos rapidamente sobre este tempo redentor da cruz, da crucificação, porque ela é loucura para nós. A cruz, ela se antepõe, se contrapõe radicalmente a qualquer senso de autossuficiência e meritocracia. Então nós temos uma tendência humana, e é a tendência pecaminosa, de querermos apressadamente pular, né, sobre o evento salvífico da cruz de Cristo. Então nós vivemos com muita intensidade a Sexta-feira da Paixão, mas gloriosamente entendemos que toda a morte é vencida e que todos os sinais de morte deverão ser superados pelo amor que recebemos de Cristo, né, e pelo amor que nós distribuímos. E o tempo pós-pascal é a ressonância da cruz, é a tremenda
ressonância da cruz e da superação da cruz. Certo. Né? Mas o convite de seguimento a Cristo de uma maneira radical. Eu acho, pastora e Dom Zanoni também, nós estamos, num certo sentido, vivenciando esse aspecto doloroso da dor, do sofrimento, uma Sexta-feira Santa já há mais de um ano, né? Com toda essa pandemia que aí está. E a pastora me lembra uma coisa muito importante e perigosa, que é o negacionismo. Negar a cruz, negar a morte, negar o sofrimento, né? Exatamente. E na hora que a gente nega, esse negacionismo não nos dará a possibilidade de participar da Páscoa. Porque, como dizia o Dom Zanoni, a nossa opção é pela vida e não pela Sexta-feira Santa, né? Mas se negar a Sexta-feira Santa, não chegaremos à Páscoa, não chegaremos à ressurreição. E como que vocês veem esse aspecto, Dom Zanoni, de saber é tempo de Sexta-feira Santa, não podemos desviar o nosso olhar da cruz, senão não haverá ressurreição. Pois é, nós iniciamos essa grande peregrinação com a quarta-feira de cinza, um dia de jejum, e nos propondo assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós que fomos chamados a fortalecer a nossa intimidade com Deus na oração, tempo forte de oração, mas também integrar em nossa vida o que é ódio, o que é rancor, o que é divisão, o que é inveja. Mas o critério da salvação passa necessariamente pelo serviço ao outro, a preocupação com as pessoas. E esta caminhada pascal nos faz compreender que não é uma realidade fora da nossa existência, da concretude da vida das pessoas, mas é a salvação integral do homem e da mulher na sua plenitude. Por isso que eu vejo que nós somos chamados a celebrar esse mistério. Sei. E quando nós nos inclinamos na cruz, né, na celebração na sexta-feira, quando nós adoramos a cruz, quando nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Não é um sinal apenas a um instrumento ali, a cruz, mas a vida toda, cada gesto, a atitude de Jesus, a sua postura, o modo como ele viveu, a maneira como ele se relacionou, toda é redentora e salvadora. Então, o serviço, ele que passou a vida fazendo bem. Por isso que nosso povo, justamente nesse tempo de pandemia, de sofrimento, se identifica muito com o Cristo sofredor. Mas não que nós queiramos fixar, achar que o sofrimento tem sentido em si. Tem sentido como apontar para uma libertação, a preocupação, o cuidado. Quando a gente vê o Papa, vê a igreja, os bispos, os pastores, e esta campanha ecumênica que quer ultrapassar, tirar um muro de divisão, de isolamento, de preconceito, de intolerância, para cuidar das pessoas, para cuidar do nosso mundo, como tem insistido o Santo Padre, né? Por Sim. Isso que é isso aí que nós estamos desafiados. Aí está para nós um desafio imenso. Vamos bater o nosso papo, vamos continuar conversando, e nós estamos dentro do tempo pascal. Dom Zanoni, esse tempo pascal, ele é simplesmente superar a quaresma, superar a campanha da fraternidade, ou ele continua sendo, nesta situação do Brasil de pandemia, um desafio para todos nós? O que é que o senhor nos diz, Dom Zanoni? Pois é importante, nós não podemos separar o Jesus da glória, Cristo da glória, com Jesus de Nazaré, o Cristo que passou a vida fazendo bem. E perceber que a sua vida entregue, doada, a sua cruz é coroação de toda a sua dedicação. A sua palavra não foi aceitada. Mas nós professamos a fé nesse Cristo crucificado, ressuscitado. O ressuscitado é o crucificado.
Por isso que, ao celebrarmos a Páscoa, a vitória sobre a morte, nós não distanciamos da concretude da vida, do sofrimento, e somos chamados a nos encontrar com Jesus, aquela experiência de São Tomé, onde eu quero tocar as suas chagas. E hoje, mais do que nunca, o Papa Francisco tem nos ensinado no encontro pessoal com Jesus. Às vezes nós não podemos ficar muito tempo fora das nossas celebrações, mas tivemos a oportunidade de tocar as chagas, os sofrimentos do Cristo no dia a dia. Sofredores de rua, as mulheres em situação de risco, os jovens e famílias assim que nas nossas periferias que são assassinados. Então, nós precisamos ter presente esse mistério de vida e salvação ao celebrar o mistério, mas sem estar alheio à vida das pessoas. Como nos ensina o magistério, as alegrias, as dores, o sofrimento do nosso povo são também dos pastores e de toda a igreja. Isso. Pastora Mara, é interessante que um dos meninos que trabalha aqui com a gente, o Japi, ele me fazia uma pergunta, porque as representações de Jesus ressuscitado, né, mostram Jesus que já superou todas aquelas chagas dolorosas do seu corpo, mas mostram ainda as marcas da crucifixão e da sua lança nas mãos, nos pés, né? Essas marcas das feridas, ou seja, a Sexta-feira Santa continua no povo, continua na vida da nossa gente, né? Há chagas, há feridas profundas que mesmo no Cristo ressuscitado, Ele continua solidário, Ele continua perto das nossas feridas. Num certo sentido, a gente pode dizer que a pandemia são essas feridas do corpo ressuscitado do Cristo. Sim, isso é muito importante. É claro e evidente que na cruz há uma aproximação radical a todas as feridas humanas, né? Sim. Mas ela se torna definitiva no momento em que ela diz, a cruz de Cristo é da ordem do absoluto, porque vem dizer que nenhuma outra cruz é necessária. Certo. É isso, né? E também nós não queremos propagar a ideia de que o sofrimento humano é necessário para qualquer caminho para a libertação, para a ressurreição, né? No sentido de superação e salvação. Então, as cruzes mesmas e o sofrimento, e é isso que a cruz diz para nós, ela foi banida, ela foi abolida absolutamente quando Deus, tão humano, totalmente humano, portanto totalmente Deus, diz para o mundo: nenhuma cruz mais será necessária. Então, todo o sinal de cruz deverá ser, sim, combatido. Certo. E os sinais de cruz, entende? Ela foi absolutamente vencida, né? Então, todo o sinal de cruz, todo o sinal de morte em amor deverá ser combatido e superado. A gente pode dizer, então, que todo sofrimento, ele acaba sendo injusto. Exatamente. Ele é injusto, ele não é da vontade de Deus e ele não é necessário se nós levarmos em conta o seguimento a Cristo. Dom Zanoni mencionava muito bem que a cruz está inserida em uma caminhada do Messias e Salvador. Ela não é separada. Toda a trajetória de Jesus de Nazaré implica, né, na cruz como aquela absoluta redenção, para que nenhuma outra cruz seja necessária para nós, ou para qualquer criatura de Deus, né? E claro, os seres humanos de uma maneira muito especial, como
essa parcela da criação que é chamada, né, convocada a cuidar de toda a criação. Mas a cruz de Cristo, na Sexta-feira da Paixão, é isso, ela vem a dizer, nós vamos nos unir para que qualquer sinal de cruz e de sofrimento seja superado, né, seja banido. Então, é muito forte isso e é uma convocatória que nos envolve profundamente. Creio que é uma convocatória de salvação. Eu creio que é exatamente essa escolha que Dom Zadone já lembrava de Deuteronômio. Eu coloco diante de você, ser humano, a vida e a morte, né? A vida é Jesus. E essa proposta de vida, ela me leva exatamente a superar, entende? Religiões, a superar divisões, muros, ou nos damos as mãos pela vida. Eu acho que o sentido da vida, pastor, então, ela vai além da vida humana, né? Ela está conectada com a vida do planeta, com a vida da sociedade, com a vida da história humana. Meu Deus do céu, tudo que é guerra, tudo que é violência, tudo que é contra a vida, está na direção oposta da Páscoa e da proposta de Jesus. Perfeitamente. Eu acho que, eu até utilizo a palavra, nós estamos para além de conectados com a criação inteira, nós estamos vinculados a ela. Há uma vinculação, né? Porque a conexão é algo, até se a gente vai pensar, a gente pode se desconectar agora, nós estamos conversando via uma mídia social e a gente pode se desconectar, mas quando nós nos sentimos e percebemos profundamente, definitivamente vinculados à criação inteira, nós percebemos os sinais de que essa criação geme. E gememos junto, quer dizer, nós sofremos juntos, nós estamos perdendo a vida, E a pandemia vem a trazer isso, né? E um chamamento radical ao entendimento de que nós somos iguais, né? Nós somos, e aí eu quero fazer uma observação. Todo ódio pode ser superado e derrubado quando a gente entender que diferença não é divisão, que diferença não é desigualdade. Há diferenças, isso é tremendamente maravilhoso. É um colorido. Exatamente, a criação de Deus é diversa, há diferenças entre um ser humano e outro, né? E isso é maravilhoso. Isso é a criação de Deus é infinitamente maravilhosa. E então, diferenças não são um problema, ou não precisariam ser um problema. Certo. Elas se tornam um problema quando o pecado constrói muros e divide, né? Mas eu costumo distinguir diferença de divisão, diferença de desigualdade. Quando a diferença desiguala, por exemplo, que um corpo vale mais do que outro corpo em desigualdade, nós estamos percebendo o pecado. Quando um corpo de homem vale mais do que um corpo de mulher, ao ponto de o corpo de homem poder agredir, violentar ou até mesmo vir a tirar a vida do corpo de uma mulher, nós estamos tratando da ordem da divisão e da ordem da desigualdade. Então, a diferença é construtiva, maravilhosa e dada por Deus. Mas a divisão é construída pelo pecado. A divisão e a desigualdade são frutos do pecado. Então, nós precisamos dar nome aos pecados e dizer, sim, violência é indecente e é pecado. A fome é indecente e fruto do pecado. Então, toda a forma de discriminação é a vivência da desigualdade e da divisão. Exatamente. Que não aceita a diferença. Então, isso para mim é a grande ressonância da campanha da fraternidade. O que era dividido fez-se uma unidade. Então, não quero dizer banimento de diferenças, porque há quem entenda que é isso que tem que fazer. Então, nós entramos no campo tão triste da
autossuficiência e da destruição do que é diferente. E é tão doloroso, né, essa dimensão que a gente vai, infelizmente, no século XXI, vivenciando de novo, de polarizações, de discriminação, de fanatismo, né? Deixamos de ser, parece que queremos deixar de ser gente, de ser humanos, né? Para nos tornarmos novamente animais ferozes, lobos vorazes, uns diante dos outros. E aí, como você dizia, pastora, é tão importante perceber de que de repente nós estamos roubando oxigênio vital para o mundo inteiro, para o ser humano, para o planeta, para o homem, para a mulher, para a criança, para o idoso. O negacionismo do direito à vida que todos temos. Exatamente. E a gente percebe que nesta pandemia esse negacionismo está se tornando cada dia mais trágico, mais doloroso. Exato. A pandemia, ela é tão ambivalente, porque ela nos trouxe um senso profundo de igualdade, mas ao mesmo tempo, né, acirrou polarizações. E isso é muito triste. Eu tenho buscado dizer que a campanha da fraternidade trouxe para nós a substituição da palavra polarização por amorização. E creio firmemente, cada vez mais profundamente, que é a amorização, a vivência de amorosidade, na empatia, na solicitude, no reconhecimento da beleza das diferenças, como eu dizia antes, que vai nos permitir amorizar, né? Vai nos permitir amar para a gente superar essa loucura da polarização e, como você diz bem, né? Esse lado da ambivalência, quando pessoas negam a realidade de uma pandemia que mata mesmo, né? É uma profunda falta, há nisso uma profunda falta de empatia, né? De empatia e de amorização. Né? Então nós queremos lutar e fazer nas miudezas da vida, nas pequenas coisas, porque isso foi o lado bom. Então, digamos assim, nossa, é muito difícil falar do lado bom da pandemia. Não quero nem, talvez seja, colocar isso muito entre aspas. Sim. Porque é quase impossível dizer, houve um lado bom. Tem quem faz isso, mas eu acho leviano até. Mas se nós pudéssemos dizer isso, né? A pandemia realmente nos desinstala de tal maneira que nos faz compreender de que, de fato, a vida é finita e precisa ser cuidada. Eu acho que essa... Ela ser solapada a qualquer momento. Então, não dá para negar isso. E nem o que nós precisamos fazer para cuidar dessa vida. E o respeito, como eu diria, então, a ciência, né, que foi tão vilipendiada, tão violentada, né, o conhecimento humano, algo que nos faz co-criadores, né, na criação, foi tremendamente relativizado. Isso não pode acontecer. Não, eu acho que trouxe para nós, sim, a consciência profunda da nossa fragilidade humana, né? E nessa fragilidade humana, a necessidade, entende, de uma solidariedade imensa para podermos vencer e superar tudo isso. Sem solidariedade, nós não vamos superar. Dom Zanoni, essa opção que o senhor falava no início pela vida, né? Será que essa opção pela vida, e agora a pastora nos lembrava, a opção pelo amor, aquele mandamento primeiro de Jesus, amorização e não polarização. Será que nós poderíamos fazer uma campanha agora, não polarização, sim amorização, e continuar a nossa campanha da fraternidade ao longo desse tempo pascal? O que o senhor nos diz, Dom Zanoni? Pois é, eu vejo o nosso igreja como desafio, porque o que se rejeita não é a campanha da fraternidade. E assim como foi essa campanha, assim como foram outras campanhas, a rejeição do Concílio Vaticano II, essa rejeição que a igreja dialogue com o mundo, a rejeição da postura de Jesus, como tiveram a rejeição dos escribas e fariseus, Jesus que sentava junto aos pecadores, Jesus que relacionava com as pessoas de tradições religiosas diferentes, não foi patriarcalista nem machista com as mulheres, amor sem impor condição, ele passou a vida fazendo bem, e eu creio que esse momento nós somos chamados a buscar
nossas lideranças, nossos irmãos e irmãs das igrejas, a seguir Jesus, não Barrabás, não a luta na violência, a nos inclinar diante daquele que nos ama e nos quer bem, não diante de César, nem de Herodes. O caminho de Jesus é da reconciliação, é da paz. E vejo que essa luta contra a igreja, contra o magistério petrino, o Papa, os sucessores dos apóstolos, os bispos, contra o Evangelho. Então, nós devemos nos perguntar, nós não podemos querer uma igreja que faça concessão de tudo, e às vezes deve nos empenhar, as igrejas todas, em defesa da vida, não de defender nossos interesses, em querer impor a abertura de igrejas como se fosse... O essencial é a vida humana, é a ação às pessoas, é o cuidado com os outros. E aí nós vemos uma distorção muito grande, como se tivesse uma cristofobia, algo que não corresponde à realidade que nós vivemos. Certo, eu creio que é muito importante. Olha, essa é uma conversa, minha gente, que vai nos levar muito longe e o programa ele não consegue conter tudo aquilo que a gente gostaria de passar a você, mas guarde no seu coração, entende? Tivemos uma campanha da fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Jogue para longe de você nesse tempo pascal tudo que possa ser exatamente o oposto do não diálogo, do não amor, tudo aquilo que não nos leva a sermos seres humanos, assim como Jesus foi, que não nos leva a sermos irmãos e irmãs, que é o grande sonho pelo qual Jesus abriu os braços na cruz, morreu por nós, e a gente ainda continua sem preencher esse sonho de Jesus. Mas vamos nos dar as mãos, vamos caminhar juntos, vamos deixar, evidentemente, essas diferenças secundárias de lado, entende? Para a gente buscar a justiça, buscar a paz, buscar a fraternidade e não permitir que determinadas ondas, que são praticamente ondas de séculos e milênios, que a gente achava que já estavam superados, não é por aí. Hoje a gente é chamado a ser humano, a gente é chamado a ser fraterno. Eu queria agradecer de coração a Dom Zanoni pela sua participação. Muito obrigado, Dom Zanoni. Que bom que o senhor pôde participar e continua nessa caminhada. Queria agradecer de coração a pastora Mara e a gente vai poder certamente se encontrar outras vezes, pastora, entende? Eu acho que é muito importante que possamos juntos dar as mãos e caminhar nesta campanha de fraternização, de amorização, de que o mundo tanto necessita. Um grande abraço a vocês dois, muito obrigado pela sua participação. Meu abraço. Assim seja, então. Muito obrigada. Tá aí. Muito obrigada. De nada. E a você, meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua participação, de ter estado conosco. Vamos continuar em comunhão. E que, neste ano, de modo especial, Maria, José e Jesus, essa sagrada família de Nazaré, nos acompanhe para sermos também uma grande família de Deus. Aquele abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.